Fala, meu filho, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos ter um papo muito legal, muito interessante aqui com o Alan. O Alan é Tech Lead, o cara é uma máquina com somente 22 anos, o cara já é Tech Lead aqui, cuidando de um dos principais produtos dos nossos principais clientes aqui da Verzel. Então ele realmente é um cara fora da curva, vai contar um pouquinho da sua história hoje, tá? Ele é formado aí em cibersegurança, ele tem diversas certificações ali também na área de cyber, né? Gestão de segurança da informação, de análise forense, de teste de vulnerabilidade. Então, o cara conhece bastante de cybersecurity também, se aprofundou nessa área, mas carrega uma bagagem enorme no mundo do desenvolvimento e vai contar um pouco como foi a história dele. Espero que vocês gostem aí e vamos lá para o vídeo. Para começar, eu queria entender o que que te trouxe para o mundo da programação, assim, o que que você viu ali de oportunidade, por que que você entrou no mundo da programação, assim, não outra profissão, né? Legal, legal. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando com você nessa entrevista, um formato bem bacana. Cara, o meu primeiro contato com a programação, ela não tinha um cunho profissional, né? Quando eu descobri a programação, eu descobri ela muito cedo, né? Com 11, 12 anos eu comecei a ter meus primeiros contatos ali com a programação, mas isso foi como um hobby, né? Porque menino novo ali, né, já tinha costume de mexer no computador, é uma das coisas que eu mais fazia. E aí tinha certos games que eu gostava, que eu curtia ali, e eu sempre tive curiosidade de montar os meus próprios servidores dos jogos que eu jogava, né? Trazer os meus amigos, montar ali, fazer algumas coisas mais personalizadas. E aí, nesse meio tempo, fui entrando em contato com várias pessoas, né? Entrava em fóruns sobre esses games, e aí eu fui conhecendo pessoas que também faziam esse hobby, que gostavam de fazer esse tipo de atividade, e aí em contato com eles, né, sempre que eu entrava lá no servidorzinho ou naquela época do Skype, né, para conversar com as Verdade. pessoas, e eu vi umas coisas muito diferenciadas, assim, né, nos jogos, eu ficava, caramba, mas eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que dava para fazer essas coisas, e aí eu lembro até hoje, né, que o cara falou, não, eu que fiz, né, eu que peguei essa parte aqui, modifiquei, criei, programei. E a hora que ele soltou a palavra programar, né, eu falei, programar? O que é programar? Né? E aí eu fiquei lá umas 2, 3 horas interrogando a pessoa, interrogando o cara para ele me explicar o que era, como que funcionava, como que fazia. E aí ele deu ali toda uma introdução, né, sobre o que era. E isso ficou martelando na minha cabeça, ficou lá, caramba, programar, né? Legal, isso e aí botei na cabeça, claro, não caí de paraquedas nisso ainda, mas comecei a criar um contato, criar um interesse, né? Então, com uns 11 para 12 anos ali, comecei a fazer as minhas primeiras linhas de código, mas nada assim voltado para o lado profissional mesmo, era mais como um hobby meu, uma coisa para se divertir ali. Então, comecei a ter esse contato, né? E aí passou alguns anos, eu comecei a de fato demonstrar mais interesse por isso, né? Quando eu falei, pô, é legal isso daqui, mas eu ainda não sabia se eu queria trabalhar com aquilo, né? Afinal, 13, 14 anos, ninguém está pensando diretamente nisso. Só que eu comecei a fazer uns cursos sobre isso, né? Com 13 para 14 anos, eu decidi que eu queria aprender mais. Eu falei, pô, quero aprender mais, né? Com 13, 14 anos ali. E eu entrei naquela época, né? As escolinhas de curso não tinha nada online. Então eu vim numa escola de cursos da cidade que eu moro hoje, mas na época eu morava no interior, né? Eu sou do interior, já é interior, né? Já sou do interior do Mato Grosso do Sul, que é o interior do Brasil. Mas eu morava mesmo numa fazenda. E aí dessa fazenda, né, todo sábado eu pegava um ônibus para vir na cidade que eu moro hoje para fazer esse curso, né, para fazer esse aprofundamento a mais ali, que naquela época era muito comum, né, você chegar ali nos 13 para 14 anos e fazer um cursinho de TI básico, e ao invés de fazer de TI básico, eu falei, eu vou fazer programação, que é uma coisa que me chamou a atenção. E aí, dentro desse curso, e conforme eu ia
criando mais contato, né, me apresentaram o Instituto Federal aqui da minha região, né, que eu estava quase terminando o ensino fundamental, e aí o meu professor falou sobre o Instituto Federal, né, que é uma escola técnica, onde você faz o ensino médio e um curso técnico, né, então tinha lá, tinha computação e eletrotécnica. Eu falei, pô, uma oportunidade boa, né, o pessoal falou que era uma escola renomada também, né, até pelo ensino médio. Então eu falei, acho que eu vou juntar o útil ao agradável, né? Vou fazer um ensino médio bom, para que depois eu consiga passar nos vestibulares que eu quero, e também vou fazer informática ali, que é uma coisa que me chama atenção, né? Então, entrei no IF, comecei a estudar ali, e ali foi onde, de fato, eu dei o pontapé inicial, né, que eu entendi que era não só o pontapé inicial, mas eu percebi que era aquilo que eu queria fazer para minha vida mesmo. Eu falei, Você tinha o quê? 14 anos ali? Mais ou menos? 14 para 15 anos. E aí foi quando eu comecei a fazer meus primeiros freelas, né, os primeiros sites com WordPress, fazer os plugins ali, as instalações, foi ali que teve o pontapé inicial mesmo. Eu percebi que era o que eu queria. Qual foi a linguagem que você aprendeu nesse primeiro curso aí que você fez? Cara, você vai até dar risada, mas foi Java e PHP. Mas era o da época, isso aí você tá falando, devia ser mais ou menos o quê? 2013, 12, mais ou menos? Foi por aí, 2014, foi por aí, 2013, 2014. Era isso, o Java tava em super hype também, PHP também super em alta, várias agências fazendo, era sim, a faculdade então... colocava. Inclusive eu fiz um vídeo recente aí, eu até fiquei surpreso, na verdade, que eu tava analisando as vagas de programação atuais. Tem vaga pra caramba de Java ainda, velho. Tem muito. Tem. A gente zoa, né? Faz aquelas piadinhas internas ali com o Java, mas, cara, é imbatível, né? Em questão de estabilidade, em questão de ferramentas que ainda existem em Java, que estão aí há mais de 20 anos no mercado, é uma coisa que, cara, só tende a evoluir, né? A gente faz essas piadinhas internas, mas são coisas que, por exemplo, hoje no Java moderno, são problemas que já foram resolvidos há muitos anos, né? Exato. A mesma coisa do PHP, né? O pessoal fica zoando também. Mas é isso, evoluiu bastante também a linguagem. Exato. E aí você comentou que começou a pegar uns freelas e tal. E o que você usava lá? Qual que era as plataformas que você usava para fazer esses freelas? Cara, os primeiros freelas que eu comecei a ter contato não foi por plataforma, foi por network, né? Então, como eu estava fazendo... já estava inserido ali, né, no meio da programação, tendo contato com as pessoas, então eu comecei a me vender, né, comecei a procurar assim, tipo, situações de bairro, padaria, mercadinho, então eu comecei a me vender, né, chegava nas pessoas assim, era bem naquela época a gente estava tendo aquele boom, né, da era digital, de todo mundo ter uma página, todo mundo ter uma localização ali no Google, né, alguma coisinha mais, mas também era uma época que as pessoas tinham na verdade não que elas não tinham a visão, né, mas que elas ainda não entendiam a real importância do digital, né? Então você tinha que ou convencer as pessoas muito bem ou fazer uma oferta muito baixa, né? Porque você não conseguia chegar lá pro cara e falar, vou fazer isso daqui, vai custar tanto, né? Quando a pessoa via aquele trabalho, ela não conseguia entender que existia uma dificuldade, existia um processo por debaixo daqueles panos, né? Para ela era sentar no computador, fazer ali apertar um botão, toma aqui seus vintão, é isso, tá pronto. Então eu comecei a procurar esses contatos e aí para conseguir ter essas oportunidades, né? Afinal, nessa época eu ainda não estava preocupado em monetizar assim, quantidades, em gerar de fato uma quantidade que fosse assim interessante. Eu queria ganhar experiência, né? Eu queria participar, eu queria fazer algumas coisas para ter o meu portfólio, algumas coisas para ter experiência profissional, né? Então eu me vendi ali e pelo preço que a pessoa aceitava, dava um pedaço de bala ali, um suco, eu fazia o site dela, mas para ganhar essa experiência, né? Então, legal. E como é que você teve essa visão? Alguém te mentorou para você saber, para você fazer isso, ou você que mesmo, Fui eu que dei esse start, né? O que foi assim, quando eu entrei no IF, né? Quando eu entrei para fazer esse curso de ensino médio, eu já estava pensando, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer mesmo. É esse tipo de trabalho
que eu quero ter. E aí eu já comecei a pensar, eu sempre, às vezes acaba até me bananando sobre isso, mas eu gosto de pensar nas coisas para daqui 5, 6 anos. Legal. Então eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu já estava pensando, pô, preciso fazer uma faculdade, preciso me formar. E aí, na época que eu entrei no IF, eu fui muito para um cunho muito acadêmico, né? Os meus orientadores, os meus professores traziam essa visão mais acadêmica do que mercadológica, né? A visão de pesquisa, visão de ciência mesmo. E aí, né, eu me convenci, ou melhor, eu escolhi que eu queria fazer ciências da computação, né, quando eu estava ali com os meus 16, 17 anos. 15 para 16. Uhum. Mas aí, esse curso não tem aqui na minha região, né? Esse curso, ele só tinha, o mais perto que eu ia ter aqui é na capital do meu estado, né, em Campo Grande. E aí eu falei, pô, eu não tenho condição, né, minha família não tinha condição de me levar, né, de me manter numa cidade ali, me bancar, né, em uma outra cidade enquanto eu estudo. Então eu precisava ter alguma forma de remuneração, eu precisava de algum jeito conseguir me sustentar para onde eu quisesse ir, que era esse objetivo de estudar, de fazer essa faculdade. E aí eu falei, pô, se eu preciso me sustentar, né, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos pegar o meu hobby, que eu gosto de fazer aqui, que é a programação, e eu vou tentar, até o momento estava muito nessa área da pesquisa, das ciências, eu falei, eu vou tentar levar um pouco para esse lado mais do mercado de trabalho mesmo, né, mais pegar as oportunidades. E aí eu comecei a ler, eu comecei a falar com gente online mesmo, não tinha muito contato na minha região em si, né, porque os meus professores, as pessoas que eu tinha ali como figura para pegar esses conhecimentos, eles eram mais do mundo acadêmico, né? Então eu fui em busca de pessoas online, de fóruns, de vídeos mesmo, para pegar esses insights do que eu poderia fazer, de como que eu poderia juntar, né, esse meu gosto pela programação e tirar algum sustento em cima disso. Pô, legal, velho. Mas e aí, os teus primeiros freelas, como é que você fez para resolver, assim? Você já tinha uma ideia do que precisava fazer? Não, eu peguei tinha projetos assim, eu não sabia nem como que você estruturava, nem como que você organizava, o que era requisito, o que era funcionalidade, não tinha noção nenhuma, eu sabia o que era programar, o que era construir umas coisinhas ali, mas a nível de negócio mesmo, né, a nível de produtização, eu tinha zero base. Tanto que os primeiros freelas que eu fiz, eu achei que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. Teve um que eu desisti, que eu falei, não, vou ter que falar pro cara que eu não vou conseguir fazer isso daqui, não. E na época era tudo muito no boca a boca, né? Então, presencial, né? Vou lá na padaria do seu Zé, vou falar que não vai dar certo isso daí que ele quer, não. Até porque quando o cliente, né? Hoje em dia a gente consegue ter esse filtro, né? Mas quando você está começando, assim, quando você não tem essa base, tudo que o cliente está falando ali é totalmente possível, né? Não, cara, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo, depois eu quero uma rede social aqui, eu quero o meu Facebook. Não, eu vou ver como que faz isso daí. E a hora que você ia entendendo, ia de fato tendo contato ali, percebia que as coisas não eram tão simples assim. Então, esse primeiro contato, né, foi bem, eu diria que bem complexo, né? Foi bem desafiador, justamente por não ter essa base, não ter essa experiência e também não ter ninguém para fazer esse filtro do que era factível e o que não era. Né? Pode crer. E você pensou em desistir em algum momento? Cara, desistir dos freelas ou desistir da programação? Da profissão. Cara, não, sinceramente, desde que eu entendi que era isso que eu queria fazer, eu não cheguei a desistir. O que eu cheguei a fazer foi a minha mudança, o meu replanejamento sobre qual seria o meu lado da profissão. Né? Como eu te disse, o meu primeiro contato e a minha primeira paixão foi com esse lado mais acadêmico. Né? Então, eu queria fazer ciências da computação, eu queria ir para um lado mais de pesquisa, atuar como um pesquisador mesmo, e aí eu tive essa virada de chave e entender e aí eu saí desse lado mais acadêmico e fui para esse lado mais mercadológico, mas foi uma mudança de rota dentro do contexto da programação, né? Dentro do contexto da computação. Muito bom.
E aí, em que momento que você começou a buscar meio que um emprego formal, assim, para Legal, voltar no legal. Para a mercado? área, né? Cara, eu comecei a procurar um emprego formal quando eu estava chegando perto da minha maioridade, né? Uhum. Quando eu comecei ali quando eu fiz 18 anos, né? E foi quando, na verdade, estava chegando a época do vestibular, né? Tava chegando ali o momento de eu ir de fato fazer a faculdade, eu de fato aplicar o meu plano, né? Porque até aquele momento, eu diria, antes disso, eu diria que eu estava na rodinha, né? Estava ali tentando ganhar experiência, mas eu ainda estava no conforto da minha casa, estava com os meus pais ali tranquilo. E então não tinha uma coisa para uma necessidade de uma constância, né? Não tinha uma coisa que eu precisava ter ali um emprego formal mesmo. Mas quando chegou os 18 anos, né, e casou bem com o momento da pandemia, então eu falei, pô, agora eu preciso de fato ter uma coisa mais fixa, porque eu preciso colocar em prática aquele meu plano de ir para um outro lugar, fazer a minha faculdade e me sustentar com esse trabalho. Foi quando eu percebi que eu ia precisar de fato de uma coisa mais estável, né, que eu ia sair ali do mundo dos freelas e ir para um contexto mais fixo. Legal, legal. E aí, quanto tempo você demorou até conseguir, tipo, desse momento você decidiu, decidiu começar a buscar e até você conseguir entrar na primeira oportunidade, assim, demorou quanto tempo mais ou menos? Cara, não foi muito tempo não, foi, ainda mais que foi bem ali no 2019, 2020, né, que Aí foi já a questão. pegou um hype ali do mercado. Eu peguei o hype do mercado, eu montei o meu currículo, né, coloquei as tecnologias que eu tinha contato, que eu tinha mais expertise, e aí eu acho que foi 1, 2 meses ali eu já estava começando a fazer algumas coisas mais. Aqui na minha cidade mesmo, eu já estava fazendo umas coisas mais fixas, né? Pô, legal, legal. É, e fora isso, você falou que estava aí com 18 anos, você já tinha pelo menos uns 6 de experiência, por aí? De programação sim, né? Tipo, Programação, mas mais sério depois do 14, mas pelo menos uns 4 ali, vai, mais. por aí, isso mesmo. Legal, pô, legal, muito bom. Aí, quais foram os 3 principais fatores, assim, que você acredita que te fizeram ter um rápido crescimento, assim, na sua carreira, assim, o que você imagina Uhum. que te levou? Cara, eu acho que acho que o principal, assim, foi essa questão de começar cedo, né? Uma coisa que me ajudou muito, eu acho que não tem muito que virar, não tem como você cortar um atalho, né? As coisas, elas precisam ter uma base, as coisas precisam ter um início. Então, acho que um dos principais fatores que me ajudou muito foi ter começado cedo, claro, sem uma pretensão de um dia trabalhar com isso. Foi uma coisa que eu tive um contato, vamos chamar assim, de inocente, né? Uma coisa que eu gostei e eu não tinha muita pretensão com isso, mas foi evoluindo, as intenções foram aumentando, então eu diria que esse contato inicial, né, muito novo, foi uma das coisas que mais me ajudou a ter essa velocidade. E uma outra coisa que eu diria que me ajudou bastante, né, a segunda coisa, foi não ter pressa na base, né, não ter pressa no que é fundamental, no que é crítico para você ter um conhecimento em outras áreas que você queira ter depois, né? Porque como eu comecei né, nessa parte mais acadêmica, mais científica, a base era mais importante, né? Legal. Então, eu não comecei a programar pensando em frameworks, pensando em construir aplicações web, pensando em construir APIs. Eu comecei a programar com estrutura de dados, com matemática, com lógica de programação. Então, eram as coisas que eu gastei mais tempo, né? Desde ali dos meus 12, 13, 14. Depois, quando eu comecei a fazer um freela ou outro ali, que eu fui, de fato, conhecer um framework, conhecer uma coisa mais do momento, né? Uma coisa mais ali do mercado. Mas até antes disso, depois disso também, eu nunca tive essa pressa para pular para as coisas mais top level. Eu sempre gostei e aproveitei esse momento de conhecer e estudar a base da computação, né? Conhecer de fato os fundamentos. E isso me ajudou muito, isso me ajuda até hoje, né? Porque sabendo a base, tendo ali um conhecimento mais sólido com o que é a base, depois você tem essa facilidade, né? Você tem
um ganho maior de tempo. Claro, sempre vai ter uma coisa ou outra ali, um contexto novo que você vai levar mais tempo para aprender, que você vai ter mais algum tipo de problema, mas tendo uma base sólida, né, tendo esse conhecimento básico sólido, você consegue ali pular algumas etapas. E por fim, eu diria que é o network, que é conhecer as pessoas certas no momento certo. Legal. Né? Bom, eu acredito bastante nisso também, nesse que você falou você ter o fundamento ali bem estruturado, né? Porque na prática, foi uma parada que eu aprendi cedo. Se eu não me engano, foi no livro do Programador Pragmático, né? Ou foi algum professor que me disse, agora eu não lembro exatamente. Mas a instrução foi mais ou menos nessa linha de tipo, você sempre andar junto o prático com o teórico, assim, digamos, né? Então, o teórico ali, ele é super importante, você está sempre estudando fundamentos, está sempre estudando ali a base das coisas, como se estrutura, como funciona, e também aplicando na prática, para você não ficar tendendo muito para um lado nem para o outro, né? Que você larga aqui um do outro, acaba ficando sempre uma coisa meio estranha. E aí eu fazia muito disso também, né? No começo da minha carreira eu pegava, desenvolvia muito projeto ali sem framework, né? Projeto para aprender de fato a linguagem. Então, putz, eu fiz isso com PHP, eu fiz isso com Java, com Tomcat lá na época. Fiz isso acho que com Python também deve ter feito alguma coisa. Fiz algumas linguagens assim, tipo, do raiz mesmo ali na unha do zero, configurando tudo, vendo onde que as coisas funcionam, para depois entender como funciona o framework. Isso aqui agrega um conhecimento bem forte, né? E aí o network, né, que você comentou também, você ter começado cedo com essa cabeça aí, cara, é muito diferenciado, né? Então, realmente, a maioria das pessoas não tem, né, não tem esse tipo de pensamento, principalmente nessa fase. Então, você teve, essa direção, assim, logo cedo, para começar já a pensar no seu futuro, é realmente muito interessante, né? Então, é coisa bacana, assim, de se ver. E quais são os erros mais comuns que você enxerga que os devs cometem atualmente? O que você entende aí que os devs estão falhando aí hoje em dia? Acho que hoje, casa muito com isso que eu estava falando aqui agora, é essa pressa, né? Como a gente teve esse boom do mercado aqui nos últimos anos, né? Veio muita gente nova, né? Veio a programação, eu estava conversando com os amigos meus, ela mudou muito de contexto, né? A programação era uma coisa que há 20 anos atrás era uma coisa de nerd, né? Uma coisa que você via lá só os caras ali do óculos quadrado, fundão de garrafa e que demonstravam interesse. E graças a Deus, né, a programação nos últimos anos aí, ela vem se tornando uma coisa cada vez mais comum, né? Uma coisa que cada vez mais as pessoas têm interesse, têm contato. O mundo é muito mais digital do que ele era 20 anos atrás, então se tornou e está se tornando, né, uma coisa muito fundamental da nossa sociedade. Mas, eu acredito que devido a esse fundamentalismo, né, devido a isso tá entrando para uma coisa mais mainstream, existem muitas pessoas que vêm com uma sede muito grande ao pote, né? A pessoa tem ali o contato inicial, ela ouve falar da área, ela entende o que é aquela área, ela vê as oportunidades que aquela área traz, querendo ou não, são oportunidades muito boas. Se você for botar hoje na ponta do lápis profissões no Brasil, que você consegue trabalhar de casa, que você consegue ter uma recompensação financeira, né, como é a programação, são poucas áreas que conseguem competir. Então as pessoas olham, né, e claro, elas vão ter um interesse em cima daquilo, e também aliado com as pessoas que tendem a vender aquela ideia de que programação é uma coisa que é fácil, né, que você pode ali fazer um bootcamp de uma semana, um workshop de 2 semanas, e no outro dia você vai estar ali empregado, ganhando rios de dinheiros, trabalhando lá de Miami com seu notebook na areia. Então, as pessoas vêm né, eu vejo uma geração que vem com muita sede no pote, de querer iniciar, né, de querer, de fato, começar a ter essa vida, né, esse lifestyle de dev, mas ignorando tudo que você precisa ter
para conseguir, de fato, instalar, né? As pessoas pegam o que de fato está sendo falado, elas ouvem falar em React, Node, Spring Boot, vou aprender essas tecnologias, vou ali focar em fazer projetos, e elas acabam deixando um pouco de lado o que é fundamental, né? O que é básico para a nossa profissão, que não tem, como eu estava falando, né? Não existe um atalho, não existe uma coisa que você consiga apertar um botão ali e pular do A para o B, né? Aquela figura da pessoa subir na escada, né? Tem vários degrauzinhos assim, o cara bota o pé aqui e ele quer botar o segundo lá no último, né? Já ir para o final. Então, eu diria que hoje em dia, essa é uma das coisas que eu mais vejo, assim, essa questão de querer pular as etapas. Pode crer. Eu tenho até um meme, né, que eu vi outro dia, que é tipo um dinossaurozinho assim, bonitinho no lago, já viu isso daí? E aí tá escrito assim, HTML, CSS, JavaScript, né, que geralmente é o que a galera aprende, né, que é facinho de aprender. E aí, embaixo do lago, assim, é um monstro gigantesco. DevOps, não sei o quê, aí back-end, fundamento. Exato. As pessoas precisam ter essa noção que a computação, a programação é uma profissão como qualquer outra, né? E qualquer profissão que você quer se tornar bom, que você quer se tornar visível, exige tempo, né? Medicina, engenharia, farmacêutica, dentista, mecânico, são profissões que não tem como você, de uma semana para outra, se tornar um robusto, né? Ter um conhecimento robusto sobre isso. Então, as pessoas precisam ter uma noção de que a programação, a computação, é uma profissão como qualquer outra, que precisa de tempo, que precisa de maturidade, né, no seu conhecimento, para você conseguir implementar ela de forma eficiente, né? Você acha que é cultural essa questão? Porque uma estatística que eu vi, por exemplo, que aqui no Brasil as pessoas têm um percentual muito maior de apostadores do que de investidores, por exemplo. E aí as pessoas têm muito essa questão de imediatismo, né? De ver essas propagandas, trabalha em qualquer lugar, faz um bootcamp ali 6 meses, você está empregado, não sei o quê. Acha que qualquer empresa vai chegar e sair pagando, sei lá, X mil reais aí para qualquer um que chega e diz que tem programação e vai fazendo o negócio, né? Muito louco isso. Eu acredito que tem, assim, uma base cultural, né? Uma base não só cultural, eu diria que tem, sim, uma questão da gente querer esses resultados mais rápidos, né? Afinal, quem que não quer estudar 6 meses, estudar uma semana e estar empregado, trabalhando na praia lá, de home office? É uma coisa que, se você falasse para mim, sem eu ter nenhum conhecimento da área, era uma coisa que eu cairia muito fácil, uma coisa que... Ainda mais pela idade, né, que você começou. Ainda mais pela idade, uma coisa que se alguém me vendesse sem ter, assim, uma certa noção, uma coisa que eu compraria muito fácil, né? Então, acho que é uma mistura sobre essa necessidade do brasileiro, das pessoas ali, porque, querendo ou não, é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, é uma coisa que todo mundo vai querer, mas eu também diria que é a soma entre essas pessoas e a soma de quem quer vender essa ideia, né? Se não tivesse essas pessoas que querem vender essa ideia, né, que querem falar que você vai fazer 6 meses de um bootcamp e vai sair empregado, você não teria essa ilusão tão grande, né? Você não teria, claro, teria ali uma certa propagação, mas eu acho que faz parte também dessa nascente que teve aí do pessoal querendo vender essa ideia também. Tinha quem comprar, mas também tinha quem vender, né? Exato. Não que seja impossível, né? Tipo, é possível o cara conseguir, sim. tempo ali fazer negócio. Mas não é comum, não é padrão. É uma coisa assim, fora da curva. Os caras pegam uma coisa fora da curva, alguém que é um excedente assim, e coloca lá nos 6 meses. Umas coisas que eu já vi muito acontecendo, né? E isso, assim, contatos com amigos meus, que eu já vi que esse contexto funciona, é o seguinte: é quando você pega uma pessoa que ela não é iniciante, é uma pessoa que já teve contato, por exemplo, as pessoas que estudaram comigo, né? Pessoas que tiveram contato ali com programação durante 3, 4, 5 anos, ali numa forma não tão assim, não tão pensando que queriam trabalhar com aquilo, mas tiveram contato, né? Tenho vários colegas
eu tenho vários colegas que fizeram ensino médio comigo, que não tinham pretensão durante o ensino médio de trabalhar com programação, mas como fazia parte da grade, né, eles aprenderam, eles tiveram ali 3 a 4 anos no mínimo de contato com programação. Então eu já vi pessoas assim, colegas meus assim, que não tinham essa pretensão de trabalhar com programação, mas de um dia para outro a chave virou e falou, pô, eu quero trabalhar, eu quero de fato ir com isso mesmo, né? Mudei de ideia, não quero mais, sei lá, fazer engenharia, não quero mais fazer matemática, medicina, vou ser programador. E aí um cara desse entra num contexto desse, num bootcamp desse, e aí em poucos meses, em 6 meses, 1 ano, um cara desse tem a capacidade de estar empregado. E eu vi acontecendo, mas o pessoal esquece de toda essa base, todo esse histórico anterior. Não foi só aquele bootcamp, não foi só aquele workshop, né? Foi toda uma base, e esse workshop, esse bootcamp, foi mais uma virada de chave, né? Foi mais uma tomada de decisão ali que ajudou o cara a sair desse ponto A e ir para o ponto B. Massa, verdade. Até perguntei quanto tempo você demorou, porque, por exemplo, no meu caso, antes de entrar na faculdade, eu não tive contato nenhum, né? Então, depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a procurar emprego, eu levei mais ou menos 1 ano e meio para conseguir meu primeiro estágio, assim. E aí, putz, é um tempo desesperador, né? Você acha que você não vai conseguir. Eu conheço várias pessoas também que, pensou em desistir várias vezes, porque não conseguiu a vaga, mas é diferente a pessoa que já tem essa bagagem, como você falou, o cara já teve contato, de uma pessoa que não tem, achando que vai conseguir o negócio ali, né? E às vezes até nem pela ideia que as pessoas estão vendendo, né? Pela necessidade mesmo, né? Às vezes a pessoa precisa de um emprego ali para conseguir. Nem todo mundo tem como ficar 2 anos procurando para ter um emprego, né? Isso aqui é assim, fora de realidade. As pessoas precisam comer, precisam sustentar suas famílias, as casas, então vai dando essa desesperada mesmo, né? Exatamente. É uma coisa bem diferente, é um contexto bem diferente. Massa. E, cara, como é que tá o teu dia a dia hoje, assim? Quais são as coisas mais legais que você faz aí e as coisas mais difíceis, assim, que você tem que lidar hoje? Legal. Cara, hoje o meu dia, né, a minha agenda, como acho que acredito que a sua também, lotada de reunião, né? Então, a gente tem, depois de um tempo, né, você saindo desse lado mais prático, né, de codar, de colocar ali, de fato, a mão nos bits, né, você começa tendo esse contato mais com o mundo estratégico e a sua chave gira um pouco, né, entre você programar e você fazer as pessoas programarem, né, você fazer as pessoas construírem. Então, você começa com aquele contexto de você construir coisas, de você solucionar problemas, e hoje eu diria que eu estou num contexto mais de fazer as pessoas solucionarem problemas, né, eu preciso resolver o problema das pessoas para que elas consigam solucionar os problemas, né? Então você tem ali times, você tem objetivos e metas que você precisa cumprir, e hoje o meu objetivo é pegar essas metas, é pegar esses objetivos e fazer com que o meu time, fazer com que as pessoas que trabalham comigo consigam resolver esses problemas, né? Então você fica ali num contexto muito mais planejador, né? Num contexto muito mais resolução do que de fato está acontecendo. E hoje o meu dia é muito dividido nisso, né? Muito dividido nessa questão de orientação, nessa questão de planejamento, de discussão, de entender os problemas atuais, de traçar as metas, de traçar os objetivos. Claro, aparecem ali os problemas, as famosas crises, né? As coisas que exigem um funcionamento mais rápido, exige uma solução mais rápida, então você acaba entrando e tendo que, de algum jeito, participar desse cunho mais objetivo, né? Mas isso são nos dias que são apáticos, né? Nos dias que não fazem parte do comum, né? Mas nos dias comuns, o meu dia gira em torno disso, né? Da gente fazer esse planejamento, da gente fazer essa gestão e ir trabalhando e ajudando o time a sair do outro lado. E eu acho que é uma das coisas mais legais, né, do meu dia, é fazer esse trabalho, é fazer essa gestão, é fazer esse controle do que as pessoas estão fazendo, da qualidade do que as pessoas estão fazendo, né, de estar ali supervisionando, de estar ali guiando as pessoas para que a gente consiga manter a qualidade, para que a gente consiga manter a coesão dos nossos produtos, né, é uma das coisas mais divertidas de se fazer. Das coisas mais difíceis que a gente tem aí no dia a dia é lidar com esses problemas mais críticos que aparecem, né, as famosas war rooms,
as crises ali que aparecem momentaneamente, que você precisa pensar em saídas rápidas para você estancar. É a famosa UTI da computação, né? Você precisa pensar rápido, você precisa ter ali respostas rápidas para que seu paciente não faleça. É verdade. E é inevitável, né? Vai acontecer com todas as pessoas aí que querem entrar no mundo da programação. O lance é a pessoa Uhum. saber como lidar com isso, né? Então é bem Exato, inevitável. exato. É uma coisa que você só aprende a lidar com isso e passando por isso. Não é uma coisa que livro nenhum vai te ensinar, É, que teoria nenhuma vai te ensinar. exato. Assim, eu tenho um pseudo-método que eu até passei, tem um Uhum, vídeo que eu passei pra galera de como lidar, assim, meio que um passo a passo meio lógico, sacou? uhum, E como eu geralmente lido com esse tipo de coisa, para tentar facilitar uhum, esse dia a dia. Mas assim, o calor do momento ali realmente é um negócio difícil de lidar. Aí putz, você tem que ter uhum. mais sangue frio ali para conseguir entender o problema, buscar ali o que está acontecendo, tentar achar o caminho mais rápido ali para apagar o incêndio e pensar em como não fazer o incêndio acontecer novamente, né? Então, esse é o... Exato, exato. Pagar um incêndio, lidar com as consequências, né, do que aquilo está acontecendo, acalmar as pessoas, né, Isso. porque quando você está nesse tipo de situação, você vai ter sempre pessoas prejudicadas, né, você vai ser sempre alguém ali que tá sofrendo com aquilo, uma pessoa que está perdendo dados, que está perdendo dinheiro, alguém que está de fato ali sofrendo com aquele problema. Então você precisa resolver o problema da pessoa, mas você também precisa passar uma tranquilidade para ela, né? Você precisa pegar aquela pessoa e acalmá-la, né? Afinal, se você passa essa preocupação, se você transparece esse nervosismo, a pessoa ela fica 10 vezes mais nervosa, porque ela, se você imagina que você chega no médico lá, seu braço está caído, e aí o médico começa, meu Deus, o braço está caído. Ferrou, né, velho? Você precisa ter essa visão também, né, de resolver o problema, o que está acontecendo, né, com a solução, com a pessoa, mas você também precisa ter esse contato humano É, de tranquilizar as pessoas que estão sofrendo com é. aquele tipo de problema. Verdade. Soft skill conta bastante nessa hora aí para você conseguir lidar com Conta, esse negócio. conta, conta bastante. Eu diria que até mais, Mais do que dependendo o do, hard, do dependendo, né? contexto Verdade. do contexto que você está, sim. E, cara, deixa uma dica aí pros devs, uma pro júnior, uma pro pleno e uma pro sênior. O que que essa galera precisa ter em mente, assim, em cada uma dessas fases? O que que você acredita? Legal, legal. Cara, eu diria para o júnior, para ele não ter medo de perguntar, para assim, se ele está num contexto de uma vaga, se ele está no contexto de uma equipe, não tenha medo de errar, não tenha medo de perguntar, de tirar dúvida, de questionar, de tentar entender o porquê. Não aceite as coisas, né, só porque elas estavam daquele jeito. Entenda, tenta entender quem tomou aquela decisão, por que tomou aquela decisão. Tente absorver ali o máximo de conhecimento que você puder das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque uma máxima que eu gosto muito de ter na minha vida é de me envolver, de estar em contexto com pessoas que eu sou o menor, né? Porque sendo o menor, sendo a pessoa que tem mais coisa a aprender, né? Você consegue pegar conhecimento, você consegue sugar conhecimento de muitas pessoas, de muita gente. Então, nesse contexto que você é o júnior, que você está nessa equipe, isso tende a ser a verdade, tende a ser a verdade que você é a pessoa ali num nível mais baixo. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite esse contexto para você conseguir pegar o máximo de conhecimento que você consegue das pessoas que estão ao seu redor, né? Não tenham medo de fazer esse processo. Para os plenos, né, eu diria que é uma fase ali muito uma neblina, né, uma coisa muito no meio do caminho, né, você precisa continuar tendo esse processo de aprendizado, né, você precisa continuar absorvendo esse conhecimento das pessoas que estão ao seu redor, mas você precisa começar a ter um pensamento mais analítico, né, você precisa parar um pouco de querer só resolver problemas, ou melhor, de executar a resolução de problemas, né? Tipo,
tem aqui a minha atividade que o meu PO escreveu aqui no Gira, eu vou lá fazer ela do jeito que está fazendo, do que ele mandou aqui. Vou seguir by the book, né? Vou seguir o script. Você precisa ter levantar um pouco mais de questionamento, né? Começar a ter um olhar um pouco mais analítico do que você faz. Eu acredito muito nessa visão analista, né? Porque a programação, ela é só o meio, né? Ela é só a forma com que a gente resolve o problema, mas a nossa função é resolver problema. A gente precisa analisar problemas e propor soluções para qualquer tipo de problema que está ali no nosso contexto. Então, eu diria que o Pleno está muito nessa fase de começar a aprender a ser analista, né? De começar a despertar esse interesse por não só executar, mas por também questionar e começar a entender como que as coisas funcionam, por que funcionam e o que levou as coisas a serem daquele jeito. Massa, né? E para o sênior, cara, eu diria que é uma fase em que a pessoa já está nesse contexto de estar ali dentro da caixinha dela, está no topo, né, que ela já conseguiu absorver conhecimento, que ela já conseguiu despertar esse olhar analista. E aí, com certeza, é a pessoa mais preparada para resolver os problemas que estão acontecendo ali, para resolver as buchas que estão aparecendo. Mas é nesse momento que a pessoa que resolve o problema, que a pessoa que está mais preparada, que ela precisa olhar para um outro contexto. Ali, eu acredito que ela não tem mais só que olhar para os problemas que ela resolve, para a solução dela. Ela precisa olhar para as pessoas do time dela também, né? Eu diria que o sênior, mesmo que não seja ali uma figura de um líder técnico, mesmo que não seja uma pessoa que vá guiar ali os outros membros da equipe, ela precisa ter um contexto melhor em ajudar o time a crescer, de ajudar o time a passar por as etapas que ela passou. Porque sendo a figura de maior experiência ali naquele contexto, ela precisa preparar a próxima geração, ela precisa preparar as pessoas que estão naquele contexto ali para no futuro, né, porque é tudo uma cadeia, né? O júnior de hoje é o sênior de amanhã, né? As pessoas, elas precisam ter essa evolução. E o júnior de hoje, ele precisa de ajuda, né? O júnior, o plano de hoje, ele precisa de ajuda. E se o sênior não for essa figura, né? Se o sênior não demonstrar esse interesse em passar o conhecimento, em ajudar as pessoas dentro do contexto da equipe dele, o ciclo ele vai fechar, né? As pessoas que estão ali dentro da cadeia dela vão estagnar, vão ter maiores dificuldades em avançar, e até mesmo isso pode ser uma situação que prejudica o trabalho dele, né? Porque se você é a pessoa que é a mais experiente sempre, você cria uma dependência muito grande sobre você, sobre todo tipo de problema que acontece, é você que precisa resolver, é você que precisa estar lá, que você precisa estar presente. E isso é um funcionamento, é uma coisa muito ruim, que a primeiro momento pode funcionar, pode dar certo, mas você precisa que todo mundo que está no seu time, que todo mundo que está ali trabalhando com você, seja autossuficiente, consiga ter essa dependência. E aí as pessoas só vão ganhar essa experiência se você ajudar elas a chegar do outro lado, né? Então eu diria que seria isso. Exato, muito bom, cara, muito bom. Concordo com todos os pontos aí realmente que você passou. E é exatamente isso, pô, o Dev Júnior ali, né, ele se preocupar em entender, questionar que realmente é uma barreira, entender o contexto que ele está envolvido. O pleno, ele tem muito aquela fase do otimismo, né, de ele resolver, às vezes ele esquece também desses pontos. O sênior, ele quer, tem que tomar cuidado, né, com essa questão do ego, aí dele achar que ele é o melhor, que ele ser centralizador, isso que você falou, é importante dele disseminar esse conhecimento aí para formar as próximas gerações e também conseguir formar um time mais performático, né? Então vai ser realmente mais eficiente. Exato. Muito bom, cara. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante aqui coisa. Foi bem legal o papo aí. Alan, obrigado aí pelo seu tempo. O pessoal vai aproveitar bastante ali com todas as histórias, esses insights assim que você teve aí ao longo da sua carreira. Acho que foi muito interessante. Bom, brigadão aí. É isso, pessoal. Obrigadão, viu? Obrigado pela oportunidade, Douglas. Valeu. Down